Bom, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Agradeço as pessoas do hospital, os convidados fora do hospital, a dona Marta, presidente do nosso conselho, Renata, uma das diretoras do hospital. E hoje nós vamos discutir, informalmente, só para chamar a atenção, qual é o objetivo desse evento. O objetivo é que 17 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo de doença cardiovascular, infarto e derrame cerebral, o acidente vascular cerebral. São 17 milhões de pessoas que morrem por ano, né? No Brasil, quase 500 mil pessoas. Então, é importantíssimo, qualquer data, se chamar a atenção ao máximo que puder das pessoas para se cuidarem. A prevenção pode reduzir muito o número de mortalidade. Então, hoje vai ser esse bate-papo informal, né, integrativo, com as mídias sociais e com vocês da plateia, sobre esse tema. Eu gostaria de compor a mesa, primeiramente, a Mariana, minha colega do bem-estar. Gostou da colega, Mariana? Gostei. Estou lá há 7 anos. Que gentilmente vai estar aqui nessa próxima hora, 1h30, com vocês, largando os afazeres dela, que ela tem uma agenda imensa, junto com o Fernando, colega também. Colega e amigo, né, Calil, também? Não. Fernando, você vê, ó, Mariana é colega, você é colega e amigo. Ah, tá vendo? O Fernando que me protege no programa, porque o programa eu só tomo pancada nos intervalos. Devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. Aí, é que mais ou menos que nem no conselho, dona Marta. A Sheila, todos vocês conhecem, gentilmente veio de fora de São Paulo para prestigiar esse evento. O Dr. Fábio Jatene, que é o diretor da cirurgia aqui do hospital, professor titular da Faculdade de Medicina. Dr. Ed Stefanini, da direção da cardiologia, da Sociedade Paulista de Cardiologia. A Dr. Walter Lunardi, que é nosso mestre da cardiologia aqui do hospital, e a doutora Roberta Sareta, coordenadora do Centro de Cardiologia. Só essa subida de escada aí já mostrou que você está com alta. Boa tarde a todos. Então, hoje é o Dia Mundial do Coração, então a gente aproveita essa data tão importante para falar de um problema tão importante, que é a doença que mais mata no mundo e não é diferente no nosso país. Então, a gente sabe que as doenças cardiovasculares têm a maior incidência de mortalidade no país. Lembrando que o infarto nas mulheres cresce de uma forma absurda, quase 50% das mulheres infartam, a incidência é quase semelhante à dos homens hoje em dia, então 48% nas mulheres e 50% dos homens. Então, a gente vai abrir aqui um bate-papo sobre isso. A gente gostaria que vocês participassem. Eu queria, desde já, agradecer que a gente está com o Facebook no live, com as redes associadas, Menino Jesus, Grajaús, Hospitais Associados do Sírio, filantrópicos, que estão acompanhando aqui esse bate-papo. Queria agradecer também a presença do Dr. Ibrahim, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está aqui presente. Eu vou convidar também para compor essa mesa. Ibrahim, esqueci de você. Eu estou meio zoró hoje, entendeu? Esqueci do Ibrahim. Mas o Ibrahim é colega de sociedade também, né? Vamos lá, estamos juntos. Então, Fernando, Mariana, vocês querem... O que o bem-estar, nesses 7 anos, fez pela saúde do brasileiro? Você pode levantar, pular, sei lá, fazer o que vocês quiserem. Dançar. A gente tem uma alegria muito grande de falar sobre saúde, qualidade de vida, porque nesses 7 anos, como o Dr. Calil disse, nós temos um contato diário com vocês, que são profissionais da área, e a gente, com a ajuda de vocês, consegue difundir a informação. Nós temos um público estimado de
8 a 10 milhões de pessoas a cada programa, no Brasil e mais 150 países pela Globo Internacional. E é uma alegria ser o vetor dessas informações, né, Mari? E tem uma coisa muito legal quando a gente fala sobre isso, é que cuidar do coração serve para a vida inteira, né? Porque ontem a gente fez um programa falando, cuidar do coração faz bem para a mente, tá? Mas cuidar do coração faz bem para o fígado, faz bem para o estômago, para o pulmão, faz bem para a pele, faz bem porque os cuidados, eles são tão globalizados que o cuidado com o coração pode ser um ponto de partida, mas o resultado, ele é uma satisfação, um bem-estar muito grande, né, Mari? Eu acho que o Dr. Calil, a gente sempre brinca com ele, e a nossa diretora sempre fala que o Dr. Calil é um dos consultores, ou o único, né? Não posso falar isso publicamente, mas vou dizer, que sobe a audiência do nosso programa, porque é um tema que todo mundo quer saber. Coração, quando a gente fala de coração, é um tema que todo mundo quer saber, não é à toa que as 2 causas de morte mais prevalentes no Brasil são as doenças cardiovasculares, né? De infarto e AVC. Eu queria só compartilhar com vocês uma história que não tem muito a ver com bem-estar, mas que faz parte da minha história pessoal. A minha mãe faleceu de AVC aos 48 anos. Eu tinha 20. E ela sofria de pressão alta. Durante toda a minha infância, eu até encontrei recentemente em casa uma recomendação que a minha mãe deixava para a moça que trabalhava em casa, e ela está escrita da seguinte maneira: não esquecer da fritura das crianças, nem no almoço, nem no jantar. E aí especificava, pode ser pastel, batata frita, mandiopã, pode ser mandioca frita. E aí, assim, no dia que fizesse empadinha, que meu irmão não gostava, tinha que ter uma outra fritura para ele. Meu irmão era uma criança muito difícil de comer, não comia nada. Comia só bife e batata frita. E foi assim até os 20 anos. Ele tem colesterol alto hoje em dia, toma remédio. E eu comi, durante toda a minha infância, a mesma coisa que meu irmão comia, bife e batata frita. Eu fui apresentada ao alface aos 15 anos, no McDonald's, no McChicken. E eu adorei, óbvio, né, porque estava misturado com um monte de maionese, foi uma delícia. Meu primeiro encontro com alface foi realmente fascinante. Só que aí, quando minha mãe descobriu, mais ou menos nessa época, ela descobriu que ela sofria de pressão alta. E ela começou a cuidar, começou a tirar o sal da comida e começou a incluir outras coisas na alimentação, na rotina da casa, como arroz integral, como muito mais frutas, muito mais legumes. E eu descobri aí que eu gostava dessas outras coisas, porque, efetivamente, eu nunca tinha sido apresentada para nenhuma dessas coisas. E, a partir desse momento, quando ela descobriu que ela tinha pressão alta, eu comecei a cuidar da minha saúde de uma outra maneira. Eu fui uma adolescente gordinha, com excesso de peso. Para vocês terem uma ideia, hoje eu peso 60 quilos, eu pesava 74 durante a adolescência. Então, a oportunidade de você descobrir que você tem pressão alta, não só você mesmo, mas alguém dessa família, eu tenho como uma oportunidade muito cara na minha vida de começar a cuidar da saúde, de um pontapé inicial. E a outra coisa que isso me ensinou é que, se a gente não oferecer para as pessoas a possibilidade delas conhecerem, pelo menos, aquilo que está disponível para que elas possam ter a oportunidade de começar a se tratar, esse é o primeiro passo, né? Dizer, olha, tem tudo isso aqui que você pode usar para a sua saúde ficar melhor. E é o que a gente tenta fazer há 7 anos no Bem-Estar, oferecer esse cardápio de alternativas para que as pessoas possam se cuidar. Ibrahim, que é o presidente da Sociedade Paulista de Cardiologia, um minutinho. Obrigado, boa tarde a todos. É muito prazeroso estar aqui ouvindo esses depoimentos que a gente ouve, porque é uma coisa curiosa. Mariana e o Fernando disseram que as pessoas têm muito interesse pelo coração, e tem, mas elas colocam um pouco em prática. Então, eventos como esse, em que a gente dá dicas de como as pessoas têm que fazer para reduzir, porque não é só morrer, todo mundo morre um dia, né? Talvez, entre outras coisas, atualmente, o que mais mata é o coração. Mas o impacto que isso tem em encurtar anos de vida, em encurtar anos de vidas úteis, fazer com que as pessoas não possam aproveitar a vida em toda a extensão que elas poderiam, e principalmente as consequências, às vezes, de um infarto, uma insuficiência cardíaca, coisas que podem ser extremamente limitantes, e com medidas relativamente simples, que começa por conhecer a história familiar, por isso que eu gostei desse depoimento, fazem com que a gente se alerte e passe a fazer coisas que, reeducando, treino, tudo é uma questão de treino, de costume, de hábito,
a gente pode fazer. Então, o Sucesso podia estar fora desse evento apoiando, nesse dia que é feito para lembrar as pessoas da importância da saúde cardiovascular e que é, como o Fernando disse, o primeiro passo para cuidar de todo o resto do corpo. Então, mexam-se, ativem-se, comam mais verduras, controlem o peso, conheçam a sua história, conheçam a história da sua família para poder se proteger melhor. Sheila, uma introdução. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu, como atleta, né, eu falo que a felicidade de ser apresentada esse estilo de vida saudável muito cedo, porque comecei a me exercitar, jogar vôlei, me apaixonei pelo esporte, desde cedo fui apresentada a nutricionista, tive que fazer acompanhamentos regulares, acompanhamento de médico, todos os tipos de médicos sempre me acompanharam, e aprendi a gostar, virou um hábito na minha vida fazer exercício, comer saudável. Saudável eu falo com equilíbrio, eu não corto nada da minha alimentação, mas não vou comer nada que faça mal, que açúcar, isso é exagero. Então, acho que eu tenho uma alimentação equilibrada, eu procuro fazer exercício agora, eu estou já há 1 ano parada, depois da Olimpíada eu tirei 1 ano sabático, e a primeira vez que eu tive que fazer exercício sem ser por obrigação, né? Porque até então fazia parte da minha rotina, meu instrumento de trabalho era meu corpo. E eu acordei um dia com uma preguiça, né? Aí eu falei, meu Deus, tem que ir lá para a musculação. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cachorrinha e ir para o parque, brincar com ela, correr. Então, eu arranjei uma maneira de me exercitar naquele dia diferente do que eu sempre fazia. Então, eu acho que todo mundo pode vencer aquela preguicinha também de se exercitar, procurar comer mais saudável, fazer exames periódicos. A prevenção é a melhor maneira de ajudar, acho que o coração, a vida e ter uma saúde boa, com certeza. Fábio. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, muito bom poder relembrar a importância de hábitos saudáveis na nossa vida, na nossa qualidade de vida e do prolongamento da nossa vida. Eu tenho um contato muito próximo com os pacientes e o que me chama muito a atenção é que as pessoas, na grande maioria delas, conhecem o que faz bem e conhecem o que faz mal. Eles sabem que fumar não é bom. Eles sabem que ser muito obeso ou não fazer exercício não é bom, mas muitos não fazem. Eu tenho um exemplo bem interessante que, quando eu vou visitar alguém antes de uma cirurgia, eu sempre pergunto algumas coisas para o paciente. E uma das perguntas é, você fuma? Ninguém fuma na véspera da operação. Não, doutor, já larguei. Só que a esposa fala, largou ontem, né, doutor? Então, isso é algo que me chama muito a atenção. As pessoas precisam, muitas vezes, de um chacoalhão para poder se conscientizar. Então, a possibilidade de nós estarmos sempre lembrando a importância disso, acho que é fundamental para que isso esteja na mente das pessoas e o tempo todo sendo reafirmado. Então, acho que essa é a mensagem, dizer que é muito bom a gente sempre poder reavivar essa necessidade. Edson. Muito obrigado, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui conversando um pouco sobre doença cardiovascular, fundamentalmente como é que nós podemos prevenir as doenças cardiovasculares. Com todo o avanço que nós tivemos na área da tecnologia, tanto para o diagnóstico como para o tratamento das doenças cardiovasculares, além do que o avanço na área de farmacologia, quanto que nós dispomos hoje de medicamentos que podem contribuir para reduzir a mortalidade por infarto agudo do miocárdio, que é a causa principal de morte na população, tudo isso contribuiu para que a gente reduzisse nos países mais desenvolvidos, aqueles que estão com um esquema de saúde muito mais desenvolvido, contribui para a redução da doença cardiovascular. Mas existe um aspecto que é fundamental, que é a prevenção, que é o conhecimento dos fatores que levam à maior incidência de infarto, à maior incidência de morte cardiovascular e a possibilidade da prevenção. Mudança de estilo de vida, como já foi comentado, exercício, uma alimentação saudável, tudo isso tem uma importância muito grande, mas isso é muito mais difícil do que tomar remédio. Então, é fundamental que o médico, a equipe de saúde que cuida do paciente, ter isso como uma grande prioridade na hora de orientar o paciente.
Aqui no Hospital Sírio-Libanês, nós temos tido a preocupação de colocar nos nossos protocolos a importância que tem a orientação para parar de fumar, a orientação que tem para seguir os preceitos de prevenção, controle do colesterol, controle da pressão arterial, controle do peso, atividade física. Isso é fundamental, porque receitar o remédio é fácil, pedir o exame é muito fácil, os médicos especializados nos exames fazem aquilo de rotina, mas o que muda, o que é fundamental, é a aderência do paciente às medidas de prevenção e o tratamento adequado. Por isso eu quero parabenizar o Hospital Sírio-Libanês, o Centro de Cardiologia, pela preocupação em ter um evento como esse, que certamente vai trazer uma contribuição muito grande para a população. Muito obrigado. Doutor Lunardi. Boa tarde a todos. Eu acho que todos esses fatores são muito importantes. E eles se tornam ainda muito mais importantes quando existe uma tendência genética, uma tendência familiar. Esses fatores realmente eles triplicam a possibilidade da pessoa ter qualquer problema coronariano. Vamos começar? Vamos. Fernando e Mariana, se vocês quiserem andar pela plateia, não sei. E a gente podia ver se tem alguma pergunta do Facebook. Tem, Lucas? Sim, já chegou uma pergunta. A pergunta é para o Fernando. Fernando, disse que é um conterrâneo seu. Ele fala como está o coração de um cruzeirense depois de um título. E se é verdade, aí dá para estender para a mesa, que pessoas podem ter um infarto depois de uma emoção muito forte. Se é verdade que, às vezes, comemorando um título, alguém pode ter alguma parada cardíaca. Isso é verdade? Bom, essa parte eu vou deixar para os médicos, né? Porque já aconteceu, inclusive no próprio Mineirão, né? Parece que foi no 7-1, né, da Alemanha. Mas o coração, eu queria mandar um abraço para o meu conterrâneo, coração cruzeirense, feliz demais da conta, sou bom demais, né? Pentacampeão. Para a gente começar a nossa conversa aqui, tem um número interessantíssimo de 100 milhões de pessoas no Brasil que não fazem nenhum tipo de atividade física. É muito impressionante isso. Nós temos 200 milhões de habitantes, 100 milhões não fazem nada. A boa notícia é que a outra metade faz, né? O conceito, eu queria aproveitar para colocar essa primeira questão, o conceito de movimento. A gente confunde atividade física, queria ver com os médicos. O movimento, ele também pode ser bom para o coração. Por exemplo, se você troca o carro pelo transporte público, você adiciona no seu dia 2 quilômetros na ida, 2 quilômetros na volta. Então, isso é atividade, é movimento. Faz bem para o coração? Estava comentando com a Mari, recebemos um release bacana de uma assessoria de imprensa dizendo que o sentar é o novo fumar. Ficar em pé já está sendo considerado um tipo de atividade física, tamanha a forma sedentária que a gente vive. Para o coração, tudo isso, ir pegar um copo d'água, ir atender o telefone, abrir o vidro do carro, isso serve de movimentação? Isso também faz bem para o coração? Eu pergunto aos senhores. Brahim. Funciona. Só voltando para o 7-1, existe sim a possibilidade da gente ter infarto depois de uma torcida, mas os acidentes são maiores quando o time perde do que quando o time ganha. Por isso que morreu mais gente que estava vendo o Brasil e a Alemanha do que assistindo o Cruzeiro. Já a torcida do Flamengo não tenho tanta certeza como é que foi. Mas qualquer tipo de atividade física é importante sim. Esses pequenos hábitos são coisas que vieram. E existe uma relação absolutamente verdadeira, esse comentário, entre a quantidade de tempo que a gente fica sentado e diminuição da expectativa de vida. Se a gente soubesse como isso é perigoso, a gente andaria muito mais e faria muito mais coisas. Claro, é melhor correr, é muito melhor ser atleta, é muito melhor a gente ter atividade física regular, mas tudo que eu puder fazer que leve ao movimento é positivo, e principalmente se a gente passar de 20 a 30 minutos. Agora, a gente vê no programa, acho que vocês falaram muito bem disso, e a gente também sofre isso no programa, que é uma dificuldade gigantesca de convencer as pessoas a mudarem de hábito. Né? Porque não tem nada mais difícil do que você sair, parar o que você está fazendo e fazer uma coisa diferente. A gente se acostuma daquilo de uma maneira quase que visceral, assim, a gente não vai para o outro lado.
Queria perguntar para vocês, no consultório, quem são, ou qual é o perfil das pessoas, se existe isso, que mudam de hábito? O que elas têm de diferente das outras pessoas? É o susto que faz elas mudarem? Ou tem outro tipo de gente, outro perfil, algumas características que as pessoas normais podem buscar para perseguir assim, e mudar de hábito de fato? Então, é muito interessante essa história de mudar de hábito, né? Eu, com muita frequência, por exemplo, ouço pessoas dizerem assim: nossa, doutor, a doença me pegou, mas eu fiz tudo certinho, então não valeu a pena fazer tudo certinho. Se nós pegarmos dois grupos populacionais parecidos, idade, sexo, peso, etc., um deles que faz tudo errado e o outro que faz tudo certinho, não quer dizer que quem faz tudo errado, com certeza vai ter o problema. E nem quer dizer que quem faz tudo certinho nunca vai ter o problema. Mas, estatisticamente, a chance de quem faz as coisas erradas, é obeso, fuma, não cuida da pressão, não faz exercício, etc., tem uma chance, estatisticamente, muito maior de ter o problema do que aqueles que fazem tudo certinho, que tem uma chance pequenininha de ter o problema. É que nem todos os problemas são controlados. O Dr. Lunardi falou que tem um aspecto genético, que também está envolvido, mas não há dúvida nenhuma de que vale muito a pena fazer tudo certo, porque quem faz tudo certo tem muito menor probabilidade de desenvolver o problema do que outro. E o problema, quando ele surge, geralmente ele dá uma chacoalhada no paciente, principalmente quando ele tem que sofrer algum procedimento. Por exemplo, colocar stent, colocar uma prótese, fazer uma cirurgia. É comum você encontrar alguém depois de cirurgia que perdeu 20 quilos. Por que ele perdeu 20 quilos? Porque ele viu que aquilo foi forte e ele conseguiu sobreviver. Ele fala, bom, então agora eu vou me cuidar. Por que não se cuidou lá atrás, né? E também a ideia de que eu faço tudo certinho, isso vale a pena, vale a pena. Eu, às vezes, pego um paciente de 70 anos que fala para mim, puxa, doutor, eu fiz tudo certinho e a doença me pegou. Ok, ele está naquele grupo que fez tudo certinho, mas que tinha uma probabilidade pequena e a doença pegou. Se ele não tivesse feito certinho, a doença tinha pego ele 20 anos atrás. Então, valeu muito a pena fazer tudo certinho. Então, essas são, acho que, as mensagens. Mas é muito comum você chegar ao paciente que infarta ou que vai operar, poxa, mas por que eu? Se eu não fumo, se eu não bebo, então essa é o que o Fábio estava... É muito comum. Agora, essas pessoas, elas operam ou colocam stent, fazem angioplastia ou qualquer procedimento, ou mesmo quando não fazem procedimento, só infartam, e elas se cuidam, muitos deles, por pouco tempo. O susto dura 1 mês, 2 meses, depois volta a rotina completamente desregrada, né? Quanta gente que não infarta e volta a fumar, opera o coração, volta a fumar, esquece do que aconteceu. Eu vou falar um pouco de exercício, né, porque minha vida inteira foi atividade física por causa do vôlei. Eu acho que o exercício vicia também, de uma maneira gostosa. Quando eu fico sem fazer nada no dia, eu fico sem energia. Você sai para dar uma corridinha, faz uma musculação, é endorfina no corpo, te dá mais energia. Então, quem não começou ainda, tenta fazer 1 mês seguido para ver se não vai viciar, se não vai gostar. Qualquer coisa, não precisa de ser aquela pessoa que vai todo dia, quer pegar peso, quer ficar musculosa, não, porque isso aí são para poucos, mas vai dar uma caminhada, meia hora por dia, leva o cachorro para passear, leva seu filho na praça, brinca com seu filho. Eu acho que o exercício é se movimentar. Começa pequeno, para depois começar a melhorar. Eu acho que realmente vicia, eu posso falar isso, que eu tenho 34 anos, né, ainda sou mais ou menos velha para o esporte, nova para o mundo aí, desde os 13, 14, jogo assim, constantemente, desde os 16 a 17 em alto nível profissional. Eu falo, exercício vicia. Hoje, esse ano que eu estou 1 ano parada de vôlei, eu não consegui ficar parada de esporte, porque realmente é viciante e me faz ter uma energia muito boa, querer sempre fazer mais. Então, o conselho que eu posso dar é isso. Comecem pequeno, comecem aos poucos, que vocês vão gostar do resultado. De fato, existe essa dificuldade que a gente sente no programa, e os doutores aqui e na plateia também percebem nos consultórios. É muito difícil você colocar isso na cabeça prática, né? Você tem que se movimentar, tem que se exercitar, porque é chato, às vezes é chato, e na maioria das vezes é mesmo. Tem um estudo falando que
A motivação dura em torno de 3 meses, e depois passa uma caminhada, corrida. Academia, às vezes, é chata. Tem também uma coisa interessante sobre a atividade física, que se você não gosta da atividade física, é porque você não experimentou a certa, porque tem uma que serve para você, que cabe na sua rotina, que cabe na sua condição de vida, no seu estilo de vida. Então, é preciso experimentar. A minha sugestão prática com relação à academia é que não adianta uma academia que seja ou longe do serviço ou longe de casa. Você vai virar sócio da academia, né? Porque aí paga por ano, é mais fácil, mais barato, e não vai e fica lá. A academia adora isso, né? E as atividades que são propostas na academia cada vez mais surpreendem. A Mari é ratinha de academia. Eu era rato de academia, vivia na lanchonete, na época, antes de eu emagrecer. Mas não é mais? Não era... Mas tem uma coisa interessante que é essa gama de oferta de serviços, né? Na água, com peso. Aí eu ia chegar na dança. A dança é muito bacana. É atividade física, é prazeroso, cabe no movimento que faz bem para o coração e para os solteiros e para as solteiras ajuda até, né, a se aproximar mais, porque tem a dança de salão também, né, doutor Calil? Não serve para a gente, que, assim... a dança de salão, eu acho que movimenta pouco, né? Só um bolerinho, assim, né? Mas a zumba, a sociabilidade que a dança proporciona, eu continuo dançando, aliás, não sei dançar, e representa essa parcela da população que não sabe dançar, mas tudo na vida é dança, né? As árvores dançam, os animais dançam, as pedras dançam, Rolling Stones, e essa não é uma desculpa para não dançar. Então, se nada deu certo, nem passear com o cachorrinho, nem correr, nem fazer musculação, nada deu certo, tente dançar. Tem uma grande chance de dar errado, mas pode dar certo. Essa é meu conselho prático de movimento. Pelo menos é prazeroso, né, Fernando? Prazeroso, lógico. Todo mundo sabe dançar. Aí tem outra frase legal. Não repare, não se preocupe. Ninguém está preocupado se você sabe dançar ou não. É só você mesmo, é coisa da sua cabeça, sabe? É uma dica bacana para um começo, né? Perguntas? Sim, tem mais uma pergunta do internauta, mas depois eu vou abrir para a plateia. Então, se o Fernando e a Mariana puderem descer aqui, que a plateia disse que quer fazer pergunta para vocês. Para mim, eles não querem. Então, se vocês puderem me ajudar aqui. Doutor Calil, a pergunta do Davi, ele quer saber se médico faz atividade física. Ele é curioso, ele quer saber qual é a atividade física preferida de cada um de vocês. O Davi é curioso aqui, ó. Bom, vamos lá, Roberta. A minha atividade física preferida é tênis. Mas eu faço academia, corro, faço musculação, faço várias coisas. Brahim? Eu, como bom ogro, faço musculação umas 6 vezes por semana, pelo menos. Então, estou bem à vontade para falar de atividade física. Leonardo. Então, no momento atual, ao invés de atividade física, eu faço fisioterapia. Quem viu o Dr. Walter subindo a escada agora, eu comentei com ele que ele já está de alta, já pode começar a subir escada, porque ele já deu exemplo. Mas eu faço, por sinal, faço aqui no hospital mesmo, 2 vezes por semana, academia, 1 hora de academia, e faço mais 2 vezes por semana caminhada no parque, 1 hora de caminhada entre ir para casa, no parque e voltar. Eu acho que é como o Fernando falou, realmente nós temos que achar aquela atividade física que cabe no nosso dia a dia. Não pode ser uma coisa que vai te atrapalhar o resto do dia e a agenda, enfim, mas tem que ser colocada como uma prioridade entre as diversas coisas que todos nós fazemos. Eu estava conversando com a Sheila e com a Mariana e eu disse para elas que eu joguei vôlei muitos anos, 13 anos de forma competitiva. Então, eu me acostumei desde cedo a fazer muito exercício. E eu faço diariamente. A minha esteira
a minha esteira não é um cabide. A minha esteira funciona como esteira mesmo. Eu ando, corro pouco, eu tenho medo de ter impacto nas costas, então eu corro um pouco e faço exercício todos os dias. Hoje já fiz a minha sessão de exercícios de manhã. Bom, eu tento caminhar, eu estava... Tento, porque às vezes... Não, primeira coisa, perder peso. Eu perdi peso sob pressão. Eu tô no programa, como vocês sabem, com o Fernando. Aliás, é minha terapia. A coisa boa da minha vida é aquele programa, viu? Viu, Mariana? Viu, Fernando? Opa! Aquilo ali é um... Para a gente também. Para a gente também. E aí, eu estava bem acima do peso e a Cláudia, minha esposa, foi convidada para o programa, para falar de um tema lá de endocrinologia. Ela chegou para mim e falou assim, faz uns 6 meses. Falou, olha, a produtora do programa chegou para mim e falou o seguinte, olha, nós temos vergonha de dizer para o Calil que ele tem que emagrecer, mas ele está muito gordo. E ele chega aqui e fica falando exercício, dieta e tal, e os espectadores, né, ficam mandando mensagem. Como é que um gordo desse pode fazer? Então, e eu emagreci 8,5 kg. O Fernando me orientou uma dieta, eu comecei com ela e deu uma... Mas o Fernando, ele é meu personal tudo, né, Fernando? Que responsa. E aí eu emagreci 8,5 kg. Né? Então, estímulo, não deixa de... Qualquer estímulo é importante. Exercício eu caminho, sim, a pergunta, pelo menos umas 2 vezes por semana. E agora até comecei a fazer yoga, Fernanda, mas power yoga. Puxa Nossa! vida! A gente vai mostrar isso no Bem-Estar, então, Vamos mostrar. Calil. Vamos fazer uma Mari, reportagem, Mari, nós dois vamos na aula. Vamos, né? vamos. E é aquela... Power Yoga tem umas posições interessantes, né, doutor Calil? Vamos abrir as coisas. Aqui, peraí, Mari, tem um colega nosso aqui, respeitoso jornalista, Burnier, que queria começar aqui a fazer essas perguntas. Por favor, Burnier. É o seguinte, eu aprendi com vocês, médicos, que, claro, exercício físico é igual a prolongamento de vida, nenhuma dúvida. Estou vendo vocês, é lógico, o tema da campanha é show preguiça, temos que nos mover, mas eu também aprendi com vocês que não é qualquer movimento que vai fazer bem para o coração. Vocês já me disseram uma vez que, se fosse assim, a dona de casa seria a pessoa mais bem preparada fisicamente do planeta. Anda para tudo quanto é lado, na cozinha, no quarto, faz isso, faz aquilo. Evidentemente que a atividade física boa para o coração, vocês nos ensinaram, que seria, no mínimo, 40 minutos de esteira, 4 ou 5 vezes por semana, etc., etc. Então, assim, acho que não é qualquer exercício que simplesmente caminhar, porque, por exemplo, o doutor Calil, que caminha o dia inteiro, a doutora Roberta, vocês todos que caminham o dia inteiro pelo hospital, os funcionários desse hospital, né, caminham o dia inteiro pelo hospital, não teria nenhum gordinho aí na parada. Né? Por outro lado, acho também que cabe nessa discussão nossa aqui do Dia Mundial do Coração falar sobre alimentação, né? Porque, afinal de contas, dizem que nós somos o que comemos. E o que a gente vê, eu até estava vendo aqui a mesa, falei, puxa, Calil, você podia ter até convidado o pessoal da Federação do Comércio ou da Associação Comercial de São Paulo para participar disso aqui. Por quê? Porque todo lugar que a gente vai, você vai entrar numa loja de conveniência, você entra numa farmácia, você entra em qualquer lugar que vende aquelas coisinhas para a gente comer, só tem porcaria para vender. A sedução, chocolates, né, as barras de cereais que parece que são saudáveis, mas muitas não são, porque tem uma quantidade de açúcar enorme, blá, blá. Ou seja, a oferta de açúcar e de alimentação inapropriada é impressionante. Em todo lugar que você vai, a sedução é essa. Eu fico pensando, por que eles não fazem uma campanha em todas essas lojas de conveniência, em vez de vender aqueles produtos, vender só produtos saudáveis? Ali, né? Diet, ou com pouco açúcar, ou com... Enfim, que são aquelas coisas que vocês nos recomendam. Então, eu só quis fazer esse breve comentário, colocar para vocês a questão da alimentação. Me parece que, claro, exercício físico sim, mas a alimentação me parece que é crucial em relação a doenças coronárias, ou não? Mariana. Oi? O Edson. Mas depois tem a sua pergunta, né?
Bem, eu acho que essa sua intervenção foi bastante oportuna. Bom, primeiro que exercício, está aqui o professor Carlos Negrão, que poderia nos dar uma orientação mais correta e mais objetiva, mas, basicamente, o exercício aeróbico é um exercício extremamente importante, o exercício como musculação, exercícios para melhorar a condição osteomuscular, que também são exercícios importantes. Naturalmente que os pacientes sempre têm que ter previamente uma avaliação para saber qual é o tipo e a intensidade de exercício mais apropriado. Mas, de um modo geral, como foi comentado aqui, andar no parque, fazer caminhadas regulares, fazer atividade física, mesmo que não seja por longo período, mas várias vezes por dia, tudo isso traz benefício. Em relação à alimentação, uma preocupação que eu sempre tenho é que hoje ninguém vive mais sem ter um professor de educação física, uma nutricionista, um assessor para se vestir, um assessor para a arrumação das suas coisas. Quer dizer, hoje nós temos que ter personal para tudo. E não precisa. Na alimentação, o que é básico? Todos têm que ter uma educação alimentar, que, por sinal, tem que começar lá na escola primária. Tem que comer vegetais todos os dias, tem que comer frutas todos os dias, tem que reduzir acentuadamente hidrato de carbono quando as pessoas exageram no hidrato de carbono, particularmente o açúcar, os doces. Tem que ter uma restrição. Aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que já têm um excesso de peso. Não existe grandes milagres na alimentação que fazem o indivíduo ficar saudável. Uma alimentação como aquela que sempre se comeu. Quem come arroz, feijão, salada e bife, está comendo corretamente. O que precisa são aquelas pessoas que têm um risco maior de obesidade, ou é diabético, ou têm altos níveis de colesterol. Esses precisam de uma orientação melhor para poder dar ênfase a determinados alimentos e diminuir outros tipos de alimentos. Aí vem a orientação do nutricionista. Mas é fundamental ter uma alimentação saudável e ter uma atividade física que inclua exercícios aeróbicos e um pouco de musculação. O Oswaldo tem uma pergunta aqui atrás. Então, a minha pergunta é: no Brasil e no mundo, a gente vê vários centros de treinamentos, equipes de futebol, equipes nos Estados Unidos de atletismo, e a gente escuta muito falar da morte súbita. Eu queria saber qual a relação do treinamento de alta performance com a morte súbita. Bem, a gente sempre tem notícias de que atletas de alta performance, ou mesmo aqueles que fazem atividade física que não sejam de tanta alta performance, pode ter morte súbita. A grande recomendação sempre é que indivíduos que vão fazer atividade física mais intensa, principalmente, e mesmo aqueles que não vão fazer atividade física tão intensa, mas que já têm 40, 50 anos, que tem algum fator de risco de hipertensão, ou colesterol aumentado, ou diabetes, esses indivíduos têm que fazer uma avaliação adequada antes de iniciar a atividade física. Com relação a essas pessoas, esses atletas que têm morte súbita, a grande causa, a primeira causa pode ser um problema congênito do coração, uma anomalia de coronária, quer dizer, é uma grande causa de morte súbita, ou uma cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, o indivíduo já tem geneticamente a possibilidade de ter uma alteração no coração. E é claro que sempre, como os jogadores de futebol, antes de iniciar a carreira profissional, ou mesmo aqueles meninos de 16 anos que começam a treinar num clube, eles têm necessidade de fazer uma avaliação clínica básica, um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Por quê? Para que se possa verificar se esse indivíduo não tem já, de forma congênita, uma cardiopatia que possa levá-lo a maior risco quando ele estiver fazendo uma atividade física de alta performance.
Então, pode ocorrer essa morte súbita, é por isso que, como já foi comentado, não é porque o indivíduo faz exercício de alta performance, não vai morrer nunca mais. Como todo mundo fala, né? Se andar fizesse o indivíduo não morrer, quer dizer, o carteiro, então, não morria nenhum carteiro. Então, o fato é que essas coisas são multifatoriais. O indivíduo pode estar fazendo exercício físico, mas ele tem uma doença congênita do coração. Então, ele está propenso a ter uma morte súbita. Pode acontecer. Eu acho que, eu vou falar como atleta, todas as grandes equipes que eu passei, a gente sempre teve acompanhamentos médicos. Inclusive, a seleção brasileira de vôlei faz os exames médicos aqui no Sírio, porque a gente tem esse acompanhamento, porque tem risco de acontecer. Você está colocando o seu corpo sempre ao extremo ali. Então, a gente tem acompanhamento. Joguei no Brasil, joguei fora, sempre tive acompanhamento. E sei de um jogador italiano, de uma seleção italiana, que teve uma morte súbita, tendo acompanhamento. Então, eu vou falar, é fatalidade. Eu, assim, como leiga, assim, eles falam mais profundamente, mas eu acho que é uma fatalidade, que não é que não teve acompanhamento, mas é igual tudo na vida, entendeu? Não é uma matemática. Você acompanha, mas aconteceu. Tem uma outra jogadora, isso o Carlos Eduardo Negrão acompanhou, que hoje é de seleção brasileira, que teve uma época que acharam que ela podia ter um problema no coração, ficou afastada 6 meses fazendo exame. Então, por trás desses grandes centros de treinamento, essas grandes potências no esporte, com certeza tem acompanhamento muito bom. Só que as fatalidades acontecem. Então, eles minimizam as fatalidades. Essa é a minha opinião. A gente tem aqui uma pergunta do Dr. Teófanes. Eu não vou arriscar falar o sobrenome dele, ele mesmo vai dizer. Bom, eu acho essa discussão, esse tema... Meu nome é Teófanes Constantinides, de origem grega, não preciso dizer o contrário. E eu quero voltar um pouco ao passado para explicar o presente, já que meu país foi o primeiro a instituir os Jogos Olímpicos e temos uma representante aqui na mesa. Qual era o espírito? Para explicar o presente, tem que voltar um pouco ao passado. E o presente pode explicar o futuro. Quando se constituiu a primeira escola, 2.500 anos atrás, 3 eram os preceitos. Era conhecimento, estudo, educação, música e ginástica. A palavra ginástica vem do grego, que significa fazer exercício. Gimnos significa pessoa nua. Os antigos gregos, eles tinham o hábito de fazer atividades físicas ao ar livre, nus, cobrindo, evidentemente, as partes mais íntimas. Bom, o que eu quero dizer... Talvez isso convencesse as pessoas a fazer mais, hein, doutor? Bom, com certeza. Então, a minha contribuição nesse instante é o seguinte. Eu acho que um ponto que não se tocou, e eu vou fazer um pouquinho jus às palavras do doutor Fábio Jatene, por que as pessoas não sabem antes e depois começam depois de fazer o evento? Há 50 anos que eu lido com doenças cardiovasculares em todos os seus amplos sentidos. Se a educação é física, se o conhecimento da alimentação não começar na infância, nas escolas, desde o primário, desde quando a criança começa a andar e ter contato com os professores do primário, e colocar os hábitos saudáveis que todos nós conhecemos aqui, nós não vamos mudar o aspecto, porque convencer um adulto a mudar de hábitos, como vocês mesmos disseram, é extremamente difícil. E qual é a nossa preocupação na educação? Educação, 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 desde crianças que estão na escola e que estão estudando e que estão tendo aulas de educação física. Qual é a aula que mais as crianças faltam nas escolas? Educação física. Que o professor não é muito valorizado. Hoje em dia nem é obrigatório mais, né? As disciplinas de educação física é negligenciada. As aulas sobre educação alimentar nem existem. Então, o meu recado, não quero me alongar muito, eu quero dizer que, se quisermos mudar os hábitos, atividade física, reduzir os eventos cardiovasculares, nós teríamos que fazer essas palestras que nós estamos tendo aqui nas escolas. Trazer professores, trazer diretores, e até o ministro da Saúde, desculpem, fazer com que nas escolas, assim como se ensina todo o resto, se ensina hábitos para que as doenças cardiovasculares tenham a diminuir. Queria fazer um comentário, se fosse possível.
Queria fazer um comentário, aproveitando essas observações teóricas, foram muito, como sempre, precisas, e emendando um pouco com o que o Burnier tinha perguntado aqui, que vai até ao encontro da questão da alimentação. O ser humano tem evolutivamente a necessidade de carboidrato e uma sensibilidade a açúcar muito grande. Então, esperar que a gente faça isso sem sofrer um processo educacional, sem que alguém ensine, sem que alguém nos treine a ter aproveitamento e prazer com outras coisas, ser um pouco iludido. Então, é mais difícil mudar a alimentação até do que fazer mexer. Eu acho que essa questão da observação e de começar lá embaixo é a única maneira. E na SOCESP, nós estamos tentando fazer isso. Na SOCESP, a gente tem um programa de ensinar as crianças a fazer massagem cardíaca, e nós ensinamos as crianças de escolas públicas a fazer massagem cardíaca em um bonequinho feito com garrafa PET. Um amigo nosso, o Aguinaldo, né, bolou esse programa. E a gente conseguiu passar isso e entrou na programação da grade do programa Escola da Família. Só que junto nós entramos com um programa de prevenção, para ensinar, inclusive, a quem faz a merenda a fazer uma merenda mais saudável. Porque a única maneira, a criança vai ensinar o pai, muito mais do que o pai influenciar a criança influencia os pais, e a única maneira de fazer isso perpetuar e diminuir a carga, como você colocou muito bem, é tão onerosa em todos os aspectos para o Brasil. A Rosana tem uma dúvida aqui atrás, ela tem que sair daqui a pouquinho, então eu vou passar o microfone para ela. Boa tarde. Eu queria que falasse mais sobre os sinais. Nós, da área da saúde, nós já sabemos de algumas coisas, mas queria que falasse mais sobre os sinais e sintomas, porque tem muitos que são silenciosos. Essa pergunta é muito importante, porque muita gente, quer dizer, o que se espera, o leigo, né, acha o seguinte, que o infarto é o quê? Aquele aperto no peito, aquela angústia que caminha para o pescoço, para o braço esquerdo, né? Praticamente na testa que estou infartando, mas não é assim. 50% das vezes os sintomas são traiçoeiros. Então, muitas vezes, você acha que é uma dor de estômago, e não é, você pode estar infartando. Acha que é uma dor nas costas, não é, né? E, sem falar que 50%, se você pegar 100 pessoas que têm doença coronária, obstrução grave nas artérias do coração, 50% delas não vão ter, a primeira manifestação vai ser infarto ou morte. Então, é uma doença bem traiçoeira. Então, as pessoas, às vezes, você conversa, você sentia alguma coisa? Não. Você começa a conversar, sentia assim, tontura, às vezes um cansaço estranho, a mudança da qualidade de vida, porque está sentindo dor aqui, dor ali. E a dor tão traiçoeira, porque muitas vezes você começa com uma dor na região do estômago, por exemplo, que é a região epigástrica, e toma qualquer... E a doença coronária passa sozinha, ela vem alguns minutos e passa. Vai e volta, até a pessoa infartar. Então, você ou não faz nada e passa, fala, não era nada, ou toma algum remédio para o estômago, passou, então era estômago. Então, confunde muito. E sem falar que 60% das pessoas que praticamente, ou quase isso, que infartam fora do hospital, elas morrem antes de chegar do hospital. Então, é uma doença que mata muito. Então, o que eu falo é o seguinte, qualquer sintoma diferente, e a pessoa conhece seu corpo, você conhece seu corpo, qualquer sintoma diferente, procure atendimento médico, posto de saúde, o pronto-socorro, porque é muito traiçoeiro. Claro que o sintoma clássico é uma angústia. Então, a pessoa fala, não, eu não tenho nada, estou angustiado, estou nervoso, que tive problema ontem, anteontem. Bom, todo mundo tem problema ontem, anteontem, amanhã. A vida do ser humano, você tem problema 24 horas. Mas esse sintoma... E eu pergunto, mas o senhor teve só problema ontem? E o paciente fala, não, minha vida é um caos. Então, mas por que começou a doer ontem o peito? Então, tem alguma coisa. Então, esses sintomas são traiçoeiros mesmo. Deixa eu fazer um comentário. Queria só fazer um comentário para engatar nessa pergunta. Uma das doenças que teve o seu tratamento mais mudado nos últimos anos foi o infarto. Eu, quando fiz faculdade de medicina há muitos anos, mais de 30 anos, o paciente infartado ele era recolhido ao hospital e ficava no hospital, esperando, curtindo aquele infarto, para ele cicatrizar e melhorar. Hoje em dia, já se comprovou cientificamente que quanto mais rápido for o atendimento, melhor. Porque o infarto, que é a parada de sangue para uma determinada região do coração e
consequentemente, parar de oferecer oxigênio e, consequentemente, levar aquela região à morte, ou seja, a célula muscular vira cicatriz, no passado nós deixávamos isso acontecer e esperávamos cicatrizar. Hoje em dia, isso mudou completamente. Então, quanto mais rápido for o atendimento, melhor, porque se consegue recuperar aquela região, não deixá-la morrer, mas recuperar e fazer com que ela continue viva. Então, quando o Dr. Khalil diz que é importante ir no pronto-socorro ou buscar um atendimento, é exatamente por conta disso. Então, o tempo é fundamental. Se você puder ser atendido em meia hora depois do início do infarto, melhor do que 1 hora. Se você puder ser atendido em 1 hora, melhor do que 2 horas. Então, aquela ideia de que não vai passar, olha, foi estranha, eu vomitei, tive um pouco de suor, tive muito sintoma, mas vai passar, ou era de noite, eu não quis me incomodar, não quis incomodar outra pessoa, pode ser crítica na quantidade de sequela que esse coração vai ter. Essa é uma das doenças que mais avançou em relação a tratamento de urgência. A Vanessa tem mais uma dúvida aqui. Bem, pessoal, meu nome é Vanessa Guimarães, eu sou cardiopediatra aqui da instituição. Na verdade, é uma consideração que eu queria fazer de que, há algumas décadas atrás, quando eu estava na escola, as doenças infectoparasitárias e os acidentes de trânsito eram as maiores causas de mortalidade no Brasil. O saneamento foi feito, as leis de trânsito vieram para diminuir tudo isso, e aí as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares são hoje as maiores causas de mortalidade. Como foi comentado aqui, eu também queria deixar a minha impressão e o que eu costumo fazer. No consultório de cardiopediatria, a gente tem, sim, a possibilidade de trabalhar com prevenção nas crianças, e isso deve ser realmente uma constante entre os pediatras, porque as estrias ateroscleróticas, elas começam com 15 anos de idade, e a gente chega a ter várias possibilidades da síndrome plurimetabólica já desde a infância. O sedentarismo, tem dados do IBGE que mostram que nas crianças chega a 90%, e principalmente agora com a era tecnológica. Então, só para deixar esse recado aí realmente marcado, de que na infância a gente tem que e deve começar a estimular os bons hábitos alimentares, o estímulo à atividade física e vasculhar realmente se a gente tem dados aí de síndrome plurimetabólica já nessa faixa etária pediátrica. Obrigada. Bom, queremos fazer algumas considerações finais. Então, o importante é você cuidar da sua saúde. Dá para fazer, sim, sem nenhuma tecnologia, você fazer exercício, fazer uma dieta próximo do mais saudável possível, né? E tem sintoma, procura o médico. Então, como falei, são 17 milhões de pessoas que morrem por ano de doença cardiovascular, e essa é uma causa evitável, na grande maioria das vezes. Eu queria agradecer a todos vocês. Agora, no final, nós vamos fazer uma consideração final. Vamos homenagear 2 cardiologistas, que é importante sempre você homenagear colegas que são importantes ou foram importantes para a cardiologia, para salvar a vida das pessoas. Agradeço muito a Sheila por você ter vindo, é um exemplo. O Fernando e Mariana, veja, vocês brincam e salvam a vida das pessoas. Então, aquele programa, na verdade, e eu entrei nesse programa faz 7 anos o programa, né? Exato. Então, quem me convidou foi o Burnier, que está aqui. E eu não queria fazer, não sei o que lá, quer dizer. Então, vi a importância desse programa. E vocês trazem uma saúde para a população brasileira de uma maneira alegre. Vocês fazem prevenção de uma maneira alegre, vocês salvam vidas de uma maneira alegre. Isso é a coisa mais importante. Então,
Eu acho que você, Mariana e Fernando... O Fernando sumiu, né? Cadê? Eu estou aqui, doutor. Estou aqui. Todo mundo vive o bem-estar, é um programa que atinge, sei lá, quantos países, Fernando? 150 países pela Globo Internacional. 150 países, né? Então, é um exemplo que eles brincam, né? Cadê o carrinho? Tem o carrinho? Tem. Tem? Tem. Cadê? Olha só, gente. Olha, que todo mundo faz aquela mágica clássica. E olha o que eles fazem comigo. Por favor, doutor Galileu. Esse é exemplo de uma artéria. Era uma artéria, era um trombo. Sabe quando o mágico corta a pessoa em pedaços? Pode entrar. O trem plantado. Olha o que eu tenho que fazer, ele vai entrar televisão brasileira. Ai, meu Deus. O Calil. Ai, gente. Vai sumir, a gente vai fechar assim. e depois ele volta em pedaços. Ok. Tá bom, gente. Obrigada, doutora Ana. Muito obrigado. Se cuida, Obrigado, gente. Vem tá, aí, doutor? Fátima Bernardo, mais um encontro. Agora não vai sair nunca mais, Calil. Pronto. Ele apareceu! Bom, então, vamos ir para o palco agora, Fernando, Mariana. Só dizer que para a gente é um privilégio ter o Dr. Calil, claro. sem dúvida nenhuma, e todos os médicos que vão lá também, e que é um grande privilégio a gente poder falar de coisas tão importantes com essa alegria, e que vocês, claro, contribuem com isso, para que a gente leve o programa dessa maneira. É uma grande alegria fazer isso com vocês. É uma grande alegria também, mas eu quero dizer que quando a doutora Roberta vai, o Ibope melhora. É um pouco maior. E quando vai a doutora Cláudia também. Bom, eu queria, o Centro de Cardiologia, para terminar, e queria a participação de vocês, a gente vai homenagear duas pessoas. Uma que não está mais entre nós e outra que está aqui forte e firme, que é o Dr. Lunardi. Dr. Walter Lunardi, quando falo em cardiologia de Sírio-Libanês, me vem na cabeça o Dr. Walter Lunardi. A cardiologia aqui, alguns anos atrás, né, para não falar décadas, né, Dr. Lunardi, era muito... não tinha quase tecnologia, era uma cardiologia muito fraca, para dizer bem claro, né? E o Lunardi me chamou e falou assim, olha, eu fui visitar um paciente meu na unidade coronária do INCOR, isso foi 2005, sei lá, faz tempo, e eu vi aquela tecnologia, aquele pessoal treinado só em cardiologia, vamos montar um Instituto do Coração dentro do Sírio-Libanês. E foi aí que, com o apoio da diretoria, e sempre a diretoria do hospital apoia, sempre, as senhoras, hoje representadas pela dona Marta e a Renata, sempre os executivos do hospital, representados pelo Dr. Torelli, que está entre nós, acho que é um ano, Torelli? 1 ano e 7 meses, a gente vê com muita alegria o trabalho que o Torelli tem feito, assim como os outros que passaram, mas nós montamos um mini Instituto do Coração dentro do hospital. Então, a cardiologia está dentro do Sírio, funciona como um instituto próprio. Os executivos não gostam muito de ouvir isso, que a gente tem vida própria. Na verdade, a gente não tem, mas a gente finge que tem, eles fingem que a gente tem e vai bem. O importante é que vai bem, né? E o Lunardi foi aquela pessoa que, na verdade, plantou, sabe aquele feijãozinho ali no algodão e tal? E é isso. Então, o Centro de Cardiologia queria homenagear o senhor, Dr. Lunardi. Roberto. E eu queria que o... Oi? Eu quero dizer que é uma honra muito grande receber essa homenagem, especialmente no Dia Mundial da Cardiologia. E gostaria de agradecer ao Dr. Calil, a comissão diretora do Centro de Cardiologia, por essa referência especial. E gostaria também de dividir essa homenagem com um colega que acho que fomos os 2 primeiros cardiologistas clínicos desse hospital que nos dedicaram exclusivamente a esse hospital, claro, além das atividades acadêmicas, que é o Dr. Fausto Hironaka. Eu queria também dizer que realmente, como o Dr. Calil falou, naquela época, que foi o início dos anos 70, nós não tínhamos a tecnologia que temos agora.
Mas a gente usava muito uma coisa que não pode nunca ser esquecida, que é uma anamnese completa, uma propedêutica completa, e nós tínhamos como tecnologia um estetoscópio, um eletrocardiograma, estetoscópio que hoje não é tão usado, um eletrocardiograma, tinha uma máquina de cateterismo. Aliás, naquela época, até começo dos anos 80, o cateterismo, a cinecoronariografia, eram procedimentos proibidos durante a fase aguda do infarto do miocárdio. Não se fazia, mesmo com angina instável, tudo, não existia a possibilidade de fazer cateterismo nessa época. Mas a gente usava, posteriormente, no final dos anos 70, início dos anos 80, veio o ecocardiograma aqui para o hospital. Mas as nossas armas mais poderosas, sem dúvida nenhuma, não tinha exames de enzimas, que exames feitos na fase aguda de suspeita de uma síndrome coronariana, não existia isso. Mas as nossas armas mais poderosas realmente eram uma anamnese, um exame físico bem feito, uma anamnese completa, sabe? E um exame físico completo. E usávamos muito o bom senso. Hoje nós temos aqui um centro de cardiologia, que é um centro realmente de referência. Acho que não falta nada em termos de tecnologia. Quer dizer, com o avanço da tecnologia sempre fica faltando alguma coisa. Mas eu acho que está indo o centro muito bem, viu? Eu parabenizo a comissão diretora por isso. Muito obrigado. Outra pessoa que queremos homenagear, que, aliás, aprendi muito na vida com ele, e quando tinha dificuldade em todas as fases da minha carreira, que eu ia até a sala dele no INCOR, a sala dele no Hospital do Coração, e falava, o que eu faço agora, nos momentos mais difíceis, né? E ele sempre me dava uma luz. Até pré-concurso de titular, eu liguei para ele um dia e falei, vou desistir, professor. E ele falava assim, não desista, vá até o fim, é importante, sempre daquele jeitinho dele, e eu me espelhava muito. E uma das maiores orgulhos da minha vida que eu tive foi quando voltei dos Estados Unidos, no meu estágio lá, que eu fiz uma coisa chamada metabolismo cardíaco, isso era 91, eu não tinha nem consultório, recebo uma ligação dessa pessoa que eu vou falar agora. E ele fala assim, olha, tem uma dúvida, estou com um paciente na sala que não sai da circulação extracorpórea, acho que ele vai morrer, você acha que a gente deve continuar ou não, pelo que você estudou de metabolismo cardíaco lá fora? E eu falei, não, continue que ele vai sair. Passou aí uma semana, ele me chama na sala dele e fala assim, olha, aquele paciente foi salvo não por mim na cirurgia, foi pela ligação que eu fiz a você. Então, eu gostaria de homenagear, e essa pessoa tem que ser sempre homenageada, que é o professor Adib Jatene, que infelizmente não está entre nós, na presença do Fábio, que é o filho dele. Eu queria, em nome do meu pai, obviamente, e de toda a nossa família, agradecer imensamente essa homenagem, que é algo que toca muito forte o nosso coração e a nossa mente. Meu pai, eu tive, claro que tenho muito orgulho de ter sido filho dele. Ele foi um sujeito que teve uma atuação em várias áreas, né, do conhecimento. Ele foi médico, foi cirurgião, foi secretário de saúde, foi ministro, e sempre teve uma função assim, muito voltada para o aspecto social, né? Ele sempre falou frases que eram frases bem
bem interessantes, né? Ele dizia assim que o problema do pobre não é ser pobre, é que o amigo dele também é pobre. Então, ele não tem a quem pedir ajuda, né? Ele dizia que o indivíduo ele estava bem assistido quando ele conseguia ir a pé até o posto de saúde. Porque se ele precisasse de carro, ou se precisasse de alguma facilidade que ele não tivesse, ele não conseguiria isso. Ele falou uma vez também que o oposto do medo não é a coragem, é a fé, né? E uma vez ele disse também, quando ele foi ministro pela primeira vez, que me chocou muito, mas depois eu consegui entender bem o que queria dizer aquilo lá. Ele dizia: quem faz o orçamento do governo não é o governo, são as empreiteiras que trabalham para o governo, porque elas já trazem o pedido pronto. E a última que eu queria comentar com vocês, que eu acho que foi assim, algo que me marcou muito, é uma afirmação que é muito atual, né? Ele uma vez disse o seguinte: por que não se constrói uma sociedade em que a desigualdade é a regra, em que a vantagem é a regra? Para construir uma sociedade, ela tem que ser fraterna, tem que ser solidária, tem que ser ética. Caso contrário, nós entramos na lei do vale tudo, e na lei do salve-se quem puder, e na lei de levar vantagem, o que, na verdade, não constrói uma sociedade sadia. Então, muito obrigado, viu, Calil? Bom, eu agradeço. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, e hoje é o dia que nós também lançamos o logotipo da cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, que é esse coração azul, né? E o sistema próprio de atendimento de emergência cardiológica, as ambulâncias vão estar aí por São Paulo, né? O telefone vermelho, vai ser o código vermelho. Nós temos código azul, código verde, código vermelho. Chegou um paciente com suspeita de insuficiência coronária, suspeita de infarto, vai ter um atendimento específico, individualizado, no pronto-socorro, na emergência do Hospital Sírio-Libanês. Agradeço a presença de vocês e até o próximo ano. Muito obrigado.